dar início à nossa aula. Vamos orar então, gente? Ó Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia. Te agradeço, ó Deus, porque apesar dos tempos estranhos, corridos para muitos, mas muito confusos, ó Deus, para todos nós estamos aqui hoje, ó Deus, para ouvir a Tua voz, conhecer mais da Tua palavra, nos aprofundar nos detalhes dela. Hoje é uma aula talvez um pouco mais técnica, um pouco mais difícil, mas que o Senhor nos dê graça para que compreendamos os aspectos gerais e consigamos, ó Deus, entender a profundidade dos Teus planos, ó Pai, como o Teu plano é cheio de graça e poder e glória, ó Deus, como o Senhor manifesta a Tua glória de maneira espetacular, ó Deus. Nós te pedimos que nos abençoe nessa noite, nos dê sabedoria, direção, e também oramos, ó Pai, pelos nossos irmãos, especialmente por eles, ó Deus, aqueles que estão sofrendo com essa enfermidade. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor os guarde, renove suas forças, proteja, ó Pai, os seus corpos físicos e restaure-os, ó Deus, restaure-os à saúde, que eles vençam esse vírus, ó Pai, e nós tenhamos a alegria de vê-los bem logo, ó Deus. Nos abençoe com essa graça. E guarda-nos, ó Pai, aqueles que estão livres, ó Deus, desse vírus, que o Senhor nos guarde, continue nos protegendo, ó Deus, para que essa situação passe e que nós, então, tenhamos novamente um tempo de renovo, de restauração e de paz, ó Deus. Nós te pedimos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, como eu falei, nós vamos tratar das guerras e eu já vou direto no ponto porque tem bastante coisas importantes aqui para tratar. Então vamos lá. Em Números 13, os israelitas eles chegam na fronteira de Canaã. E Moisés ele envia 12 espias até Canaã para trazer um relatório sobre a terra e sobre os habitantes de lá. E a gente conhece bem essa história, né? Eles voltam com a notícia de que de que o que Deus tinha dito anteriormente era verdade, que a terra ela manava leite e mel, ou seja, era um lugar aprazível, um lugar muito bom. Isso é dito lá em Números 13, 27. Mas esses espias acrescentam também uma informação. Eles dizem, também vimos ali gigantes, nefilins no caso. Os filhos de Anak são descendentes de nefilins, diz o texto. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Essa é a informação que aqueles espias trazem. A gente conhece bem essa história, né? Então, o próximo capítulo de Números, ele vai dizer que, apesar dos milagres da libertação do Egito, e tudo aquilo que aconteceu para tirar o povo de Israel daquele momento de escravidão, o povo ele acabou se recusando a crer que Deus ajudaria a Israel a derrotar os anaquins. E, assim, por causa dessa rebelião, Deus sentenciou aquele povo a vagar pelo deserto por 40 anos, até que todos daquela geração incrédula morressem. E só então é que Deus traria esse povo de volta à terra prometida. Isso está registrado lá em Números 14, verso 33 ao 35. Então, nós já vimos na aula 5, voltando lá 5 aulas atrás, que havia conexão entre os anaquins e os nefilins, e Números 13 faz essa conexão muito evidente. Não é por acaso, então, que o escritor bíblico conecta os gigantescos inimigos do clã que Israel enfrentaria na conquista da terra às antigas apostasias dos dois grandes eventos lá de Gênesis, né? Gênesis 6 e Gênesis 11, ou seja, o lugar onde os filhos de Deus geraram ali os nefilins, e depois a deserdação
dos povos ali na Torre de Babel. Esses incidentes eles estão conectados com essas histórias das guerras e especialmente com os povos envolvidos nelas. São esses incidentes, na verdade, que a gente já discutiu bastante sobre isso, que formam essa visão de mundo sobrenatural dos israelitas. Eles estão no centro, esses eventos, né, estão no centro daquilo que envolve as guerras do passado. Então, Israel ele vai encontrar duas forças mortais ali nessas guerras: os descendentes dos nefilins e os povos de outras nações debaixo do domínio de deuses hostis. Então, os dois, é claro, tanto os nefilins quanto esses povos, se confundem às vezes nas narrativas, mas ambos devem ser derrotados, porém, um grupo em particular, ele não precisa ser só derrotado, ele precisa ser aniquilado. Então, à medida que os 40 anos de peregrinação vão chegando ao fim, Deus instrui Moisés a liderar a nova geração de israelitas e os poucos que restavam lá da antiga geração, aqueles que não tinham falhado na fé, de volta para a terra de Canaã. Mas ao invés de ir para Canaã pelo sul, como antes eles tinham feito, Deus trouxe eles para o lado de Canaã através do território do leste, pela Transjordânia. Essa volta, ela não foi por acidente. E é Deuteronômio 2 que vai continuar a história. É um texto longo e vai ser projetado aqui para vocês. Diz assim: Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Viramos e seguimos o caminho, viramos-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Os Emins, dantes, habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os anaquins. Também eles foram considerados refaíns, como os anaquins. E os moabitas lhes chamavam Emins. Os oreus também habitavam outrora em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra de sua possessão que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered, assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir no meio do arraial, até os haver consumido. Sucedeu que, consumidos já todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou dizendo: hoje passarás por Ar, pelos limites de Moabe, e chegarás até de fronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto os filhos de Ló a tenho dado por possessão. Também esta é a considerada terra dos refaíns. Dantes habitavam nela refaíns, e os amonitas lhes chamavam zanzumins, povo grande, numeroso e alto como os anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, e estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles, assim como fez os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, diante dos quais destruiu os oreus. Os filhos de Esaú, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles até este dia. Também os caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus, que habitavam em vilas até Gaza, e habitaram no lugar deles. Então, aqui tem um mapa, aqui no slide,
E a região, veja ali, a região de Canaã é a região ali de Jerusalém, então todo esse trecho aqui a oeste, né? E eles caminharam por toda essa subida ao leste, então eles foram longe ali. Mas essa caminhada agora, ela não foi acidental. Vocês conseguem ver o mapa aí? Os nomes eles estão em inglês, mas dá para ter uma noção, né? Ok. Nessa passagem que eu li, nós temos várias coisas importantes. Prosseguindo, então, do sul para o norte, os edomitas, os moabitas e os amonitas, eles não deveriam ser incomodados pelos israelitas, porque Deus, há muito tempo, tinha distribuído aquela terra para o sobrinho de Abraão, Ló, e o seu neto de Abraão, Esaú, irmão de Jacó. Então, é interessante notar ali no verso 10, verso 11, verso 19, verso 20, que os gigantes, eles viviam naqueles territórios antes da chegada de Moisés, Josué e os israelitas, né? Então, a gente tem alguns povos ali identificados como refaíns. Esses clãs, como a gente viu já anteriormente, eles eram conhecidos entre os moabitas e os amonitas como os emins ou zanzumins, né? Emins, um grupo, e zanzumins, outro grupo também, mas às vezes se misturavam entre eles. Outros habitantes dali também tinham sido expulsos, né? Então a gente vê ali os oreus, os aveus e os caftorins. E todos esses grupos, como nós vimos nas outras aulas, eles estão relacionados aos clãs de gigante de alguma forma. O que é importante observar é que esses clãs gigantes, eles já haviam sido, de alguma maneira, removidos da terra prometida aos israelitas pelos descendentes de Esaú e os descendentes de Ló, que também eram descendentes de Abraão, como diz o verso 12 e o verso 21. Então, já tinha acontecido guerras ali, e os descendentes de Abraão tinham espalhado ou destruído alguns grupos de gigantes ali naquela região. Agora, esses clãs gigantes, o texto vai dizer isso várias vezes, eles eram parentes dos anaquins, que eram descendentes dos nefilins, como diz lá em Números 13, que eu li para vocês no início. A Bíblia, ela não é clara sobre como aconteceu e como funcionava essa conexão sanguínea, mas é bastante clara que havia uma relação entre esses povos. Além disso, todos esses grupos, como o texto que eu lhe diz, são chamados de refaíns, que é um termo claramente conectado com os gigantes. Disso tudo vocês já sabem, mas eu estou reforçando isso agora porque é importante para o que vai vir em seguida. Bom, Deus disse a Moisés para pedir permissão de viagem aos filhos de Ló e Esaú enquanto os israelitas viajavam para o norte, através ali da Transjordânia. E eles receberam essa permissão. Deuteronômio 2, 27 e 29, ao 29 vai dizer isso, e eles atravessaram aquela região e seguiram em frente. Eles estavam a caminho para a região que era a última área do domínio da linhagem dos nefilins na Transjordânia. E Moisés, ao que tudo indica, ele não está assim, completamente ciente do objetivo de Deus nessa etapa da jornada. Mas Deuteronômio 2 continua a história enquanto Moisés envia uma palavra para os inimigos que estão ali na mira do próprio Deus. E aí o texto de Deuteronômio 2 diz o seguinte. Vocês vão ver aqui na tela. O texto diz: Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro e dar-me-ás também por dinheiro e a água que beba.
tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu nos dar nas mãos, como hoje se vê. Percebe aqui que eu marquei esse trecho. Por que esse texto é importante? Esse texto mostra que Moisés ele não está muito ciente do que Deus vai fazer ali. Mas depois ele fica sabendo que Deus tinha endurecido o coração de Seom. Esse detalhe é importante. A questão é, Deus endureceu o coração de Seom, e a forma como o texto foi elaborado, especialmente no texto hebraico, ele imediatamente nos faz lembrar da batalha de Deus com o Faraó, que era a imagem do Deus do Egito, né? Então, assim como Deus tinha endurecido o coração de Faraó, agora ele endurece o coração de Seom também. Era a hora de dar fim a Seom. Mas por que mirar em Seom? A resposta para essa pergunta, ela vai requerer de nós uma olhada para trás na história. E depois uma olhada para frente também, de Deuteronômio. Mas, primeiro a gente vai voltar atrás, voltando lá em Gênesis 15. Gênesis 15 é uma das passagens em que Yahvé apareceu para Abraão, Yahvé visível, né? Então, uma forma física, aparece para Abraão para fazer uma aliança. E Deus diz a Abraão o seguinte, ali no texto: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que a tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então veja, Deus disse a Abraão que os seus descendentes eles iam viver no cativeiro, mas um dia eles voltariam à terra prometida, em um tempo em que a iniquidade dos amorreus alcançasse o ponto quando Deus estava para derramar então seu juízo. A pergunta é, por que Seom? Porque ele era o rei dos amorreus. Deuteronômio capítulo 3, verso 2 nos diz exatamente isso. A outra pergunta que surge é, por que os amorreus? Bom, o material histórico que nós temos sobre os amorreus, ele é bastante limitado. Em termos gerais, a cultura amorita era mesopotâmica. O termo e o povo, eles são conhecidos através dos séculos por meio do material dos sumérios e dos acadianos mais antigos até que o Antigo Testamento, e mais antigos, obviamente, que a época de Moisés também. A palavra para amorita, na verdade, vem de uma palavra suméria, que é martu, o Ramartu, que se refere vagamente à área da população desde o oeste da Ciméria até a Babilônia. E o uso de amorreus no Antigo Testamento, ele é indiscriminado, assim, ele é bastante geral. Em algumas passagens, esse termo é um rótulo para toda a população de Canaã. Por exemplo, em Josué, capítulo 7, verso 7. Ali o texto diz que, falando sobre os amorreus, mas se referindo a toda a região da população cananeia. Nesse sentido, amorreus e cananeus são intercambiáveis, até são palavras que, de alguma forma, denotam os não-israelitas na terra de Canaã. Então, em outras passagens, como, por exemplo, a de Gênesis 15, que nós lemos, o uso da palavra ele é mais específico, ele é para se referir
a um grupo determinado de pessoas entre os vários outros grupos em Canaã. Cananeus e amoritas eram, portanto, termos genéricos usados para descrever os inimigos de Israel. Desses dois termos, amorreus assume um tom mais sinistro no contexto da polêmica da Babilônia, especialmente ali da Torre de Babel, que vem antes deste ponto da história de Israel, ou seja, estou me referindo aqui novamente ao texto de Gênesis 6 e Gênesis 11. Por que que essa conexão é importante? Há um texto em Amós que conecta esses pontos. Em Amós capítulo 2, verso 9 e 10, diz o seguinte: Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Então veja que aqui o termo amorreu está muito claramente conectado à ideia dos nefilins. Eles eram altos, né? Altos como um cedro. Então, isso novamente faz conexão com Gênesis 6. Agora, veja que o contexto para essa declaração também envolve ali o êxodo, né? A saída do Egito, ou seja, a conquista de Canaã. Agora, o fato de pelo menos alguns amorreus serem excepcionalmente altos teria sido uma prova para que os israelitas entendessem que eles descendiam dos nefilins, como a ligação feita lá também em Números 13. Para um israelita, tudo isso significava que a população nativa de Canaã tinha um ponto de origem sobrenaturalmente sinistro. Esta não seria, então, apenas uma batalha por um espaço de terra. Era uma batalha entre Yahvé e outros deuses. Deuses que produziram linhagens humanas, inclusive rivais, que se opunham ao plano de Deus e ao povo de Deus. Outra coisa importante sobre Sihon influencia essa interpretação. Ele era um aliado de um sujeito chamado Og, outro rei dos amorreus, que governava a região de Bazã, mais ao norte. Og era um gigante, isso é bastante claro na escritura. Então, Deuteronômio 3 nos diz o que aconteceu depois da batalha de Seom, e eu vou mostrar aqui para vocês na tela. Deuteronômio 3 é um longo trecho também, mas importante. Ele diz assim: Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: Não temas, porque a ele e todo o seu povo e sua terra dei na tua mão, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Deu-nos o Senhor, nosso Deus, em nossas mãos também a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e ferímo-lo até que lhe não ficou nenhum sobrevivente. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã. Todas estas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos. Tomamos também outras muitas cidades que eram sem muros. Destruímos-las totalmente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, fazendo perecer por completo cada uma das cidades com os seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, desde o rio de Arnon até ao monte Hermon. Os sidônios a Hermon chamam Sirion, porém os amorreus lhe chamavam Senir.
tomamos todas as cidades do Planalto e todo o Gileade e todo o Bazã até Salca e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã, porque só Og, rei de Bazã, restou dos Refaíns. Eis que seu leito, leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon, sendo de 9 côvados o seu comprimento e de 4 a sua largura pelo côvado comum? Então, veja, para um israelita leitor antigo, com o domínio da língua hebraica, a visão de mundo ali estabelecida em Gênesis 6, Gênesis 11, isso tudo influenciando a sua leitura, a ideia que ele tem daqueles eventos fica bastante evidente para ele, porque há muitas coisas por trás dessas passagens. A maioria delas não são óbvias na nossa tradução, mas algum conhecimento do período, da época e de todo esse contexto que eu tenho tratado com vocês, faria com que essas coisas ficassem bem evidentes. Uma coisa aqui importante é o tamanho da cama de Og. Né? Ele diz ali que as suas dimensões são de 9 por 4 côvados, algo em torno de 4 metros e 10 por 1,80 de largura. Então, 4 metros e 10 de comprimento por 1,80 de largura. É claro que esse tamanho ele pretende demonstrar a grandeza de Og e a grandeza física de Og, mas há outro dado importante também. Este tamanho é exatamente o tamanho dos leitos do culto no zigurate babilônico de Etemenanque, ou Etemenanque. Aqui tem uma ilustração desse templo, assim, não foi completamente construído, mas ele seria basicamente isso. E a maioria dos estudiosos, eles acreditam que este zigurate era a Torre de Babel. É a própria Torre de Babel. A maioria acredita nisso. E o nome Etemenanque significa templo da fundação do céu na terra. E a gente já viu que esses zigurates eles funcionavam como templos ou moradas divinas, né? Então era uma tentativa humana, de alguma forma artificial, de conduzir os homens para Deus, né? Apontando sempre para o alto, fazendo uma montanha artificial. E entre os lugares aí existia um espaço, era uma cama gigante, ficava num cômodo que chamava Casa da Cama, que conforme os babilônicos antigos, era o lugar onde o deus Marduk e a sua esposa Zarpanute se encontravam anualmente para fazer um amor ritual com o propósito de trazer bênção divina sobre a terra. Quando a gente conecta tudo isso, as conexões elas se tornam bastante impressionantes. A ideia é que é difícil não concluir que o escritor do texto e os editores posteriores do texto também, eles, tanto Gênesis 6, de 1 a 4, que é o texto polêmico que a gente estudou, como lá, depois a gente lendo em Deuteronômio 3, eles estavam conectando de alguma forma Marduk a Og. É como se esses dois personagens fossem o mesmo, né? Esse deus Marduk fosse o próprio Og na mentalidade do passado, né? A maneira mais transparente é claro, a estatura gigante, né? Dito que Og, ele foi o último dos Refaíns. E Marduk, como as outras divindades na antiguidade, era retratado como alguém de tamanho sobre-humano. Então, se vocês em algum momento forem pesquisar, vocês vão ver figuras de Marduk que são maiores do que os outros com quem ele conversa, né? Também apontando para esse aspecto sobre-humano.
Bom, em segundo lugar, Deuteronômio 3 menciona o reinado de Og sobre a cidade de Edrei, no verso de número 10. E Josué, capítulo 12, verso 4 ou 5, faz uma retrospectiva da batalha com Og e vai se referir a ele como o rei de Bazã que vivia em Astarote e Edrei. Então, Josué, capítulo 12, diz o seguinte: como também o limite de Og, rei de Bazã, que havia ficado dos Refaíns e que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava o monte Hermon, e em Salca, e em toda a Bazã, até ao limite dos Jerusitas e dos Macatitas, e metade de Gileade, limite de Seom, rei de Esbom. Então veja que esses dois personagens eles estão conectados. Eles são reis ali da região do norte. Eles são reis dos amorreus, tanto Og quanto Seom. Seom ele é destruído anteriormente, mas e ele tinha aliança com Og. E o reinado de Og se manifesta muito maior. Ele é rei de Bazã, e Bazã tinha, como o próprio texto diz, cerca de 60 cidades. E as mais próximas ali, ou as mais, talvez, sinistras, elas eram Astarote e Edrei. Então, Astarote, Edrei, Bazã e Hermon eram termos carregados teologicamente para os povos vizinhos ali, daquela região. Agora, eu quero trazer à memória algumas coisas aqui sobre Bazã também. Eu apontei antes, em outro estudo, que Bazã, na língua ugarítica, se pronuncia Batã. E Batã significa serpente. Então, a região de Bazã era o lugar da serpente. Como nós vimos lá nas primeiras aulas, a serpente divina do Éden, Nahash, ela se tornou o senhor dos mortos e o senhor da morte também, depois da rebelião lá no Éden. Assim, Batã era considerado, usando uma frase do Novo Testamento, as portas do inferno. Os escritores judeus posteriores, eles entenderam essas conexões conceituais, e essas conexões é um dos motivos pelo qual o livro de 1 Enoque ensina que os demônios, eles são, na verdade, os espíritos dos nefilins mortos, porque os nefilins foram mortos naquela região, eles viviam naquela região, e eles dominavam aquela região de Batã, ou a região da serpente, que era o domínio dos mortos, as portas do inferno e todos esses termos. Então, aquela região, ela era muito carregada teologicamente. Além disso, Bazã, ela seria a porta de entrada do submundo. Então, essa identificação, essa região, no geral, ela tem essa identificação sinistra lá na passagem de Deuteronômio 13, com mais um lugar sinistro, que é o Monte Hermon. De acordo com o texto de Enoque, eu me refiro ao texto apócrifo de Enoque, capítulo 6, verso 1 ao 6, o Monte Hermon, ele foi o lugar onde os filhos de Deus, lá de Gênesis 6, desceram para coabitar com mulheres humanas produzindo os nefilins. Então, veja, todos esses termos, Edrei, Astarote, Bazã, e o Monte Hermon, eles têm toda essa característica pesada sobrenaturalmente. Apenas o nome Hermon, ele já teria chamado a atenção dos israelitas, porque em hebraico ele é pronunciado como Hermon, como um K gutural, né? Eu vou colocar aqui para vocês na tela duas palavras importantes aqui. O substantivo de Hermon, ele tem a mesma raiz de um verbo que tem importância central em Deuteronômio 3 e nas narrativas de
conquista, que é o verbo haran, ou haran, ou herem, às vezes aparece assim também, que significa devotar à destruição. Então, este é um verbo distintivo de guerra santa, é um verbo de extermínio. Ele tem um profundo significado teológico, um significado explicitamente ou explicitamente conectado ao clã dos gigantes que Deus ordenou que Josué e os seus exércitos erradicassem. E então é para essa fase da guerra que eu vou conduzir vocês. Então vejam ali ó, que as consoantes de Hermon e Herem, ou Haran, em alguns textos, são as mesmas. E como em hebraico não há no hebraico antigo esses pontinhos que identificam algo mais vogal para nós, você só tinha as consoantes, então essas palavras elas se ligavam de alguma forma, elas se interligavam, né? Bom, Deuteronômio 3, de 1 a 11, nos fala sobre a morte do gigante Og, o último dos refaíns. As batalhas de Israel na Transjordânia nos coloca frente a frente com um problema que tem incomodado os estudantes da Bíblia por séculos, que é a prática do extermínio nas guerras da conquista de Israel. E a derrota de Og, então, ela é bastante ilustrativa, porque, veja, Deuteronômio 3, 6 diz o seguinte: destruímos-las totalmente, em hebraico Van na Harem, como fizemos a Seom, rei de Esbom, Cal Harem, de novo, destruímos, fazendo perecer por completo cada uma das cidades com seus homens, suas mulheres e crianças. Então, a ideia de harem, ou herem, é a ideia de destruição e há uma conexão com a ideia do Hermon. Quando se fala, então, que eles governavam o Hermon, eles governavam uma região que era dedicada à destruição. Mas quem agora iria destruí-los seria o próprio exército do Deus de Yahvé, o povo de Israel que viria para aquela região. Então, a expressão herem, ou haran, depende do momento em que aparece no texto, ela é uma expressão mais ampla do que a ideia de guerra. Na verdade, pessoas e objetos poderiam ser consagrados a Yahvé usando esse verbo, como acontece lá em Levítico 27, número 18, Josué 6, Miqueias 4, assim, é algo totalmente queimado de oferta a Yahvé. Também usava-se a expressão herem. E a sentença de morte por adorar outro Deus também era usada com esse verbo. Lá em Êxodo 22, verso 20, alguém tinha que ser destruído completamente quando ele se afastava da adoração verdadeira a Yahvé para adorar a um outro Deus. Então, Yahvé, ele se tornava automaticamente o dono exclusivo dessa coisa e aquilo deveria ser queimado, totalmente queimado e entregue nesse sentido a Yahvé. O querem de Josué, ele deve ser visto com o pano de fundo daquilo que a gente já discutiu de Gênesis 6 e a cosmovisão de Deuteronômio 32, que é a deserdação das nações que acontece lá em Babel. Nós já vimos que Israel, ela é a porção eleita da humanidade por Yahvé, e a terra de Canaã é a porção de terra que Deus determinou para esse povo, que ele determinou para o povo e para viver ali entre o povo. Né? Então, na visão dos escritores bíblicos, Israel está em guerra com os inimigos gerados por seres divinos rivais. As linhagens de sangue de Nefilins não eram como os povos das nações deserdadas, mas eles tinham um pedigree diferente, porque eles foram produzidos por outros seres divinos, eles não pertenciam a Yahvé e, portanto, ele não tinha interesse em trazer eles para sua presença. Ou seja,
todos que eram nefilins, todos que tinham sangue nefilim, não pertenciam ao Senhor, não era parte da humanidade criada por Deus, era uma mistura, eram humanos, num sentido, mas era uma mistura criada por outros deuses, e a coexistência entre esses homens e os seres humanos criados por Deus não seria possível. Então, com isso, tendo essa visão como pano de fundo, o Herem de Josué, ela é uma guerra santa iniciada lá sob o comando de Moisés na Transjordânia, especificamente contra os gigantes reis amorreus, Seom e Og. E as vidas dos inimigos de Israel deveriam ser dedicados à destruição. Aí o verbo Herem, o Haran, talvez como um ato de sacrifício a Yahvé. Mas quem estava, então, na mira dessa medida? Como o Herem de Josué é apresentado aos leitores? Como nos outros casos, eu quero retornar aqui a Números 13 e apontar uma linha específica nesse texto. Números 13, 32 e 33 diz o seguinte: E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, ou nefilins. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes nefilins. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Veja ali o destaque, né? E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Depois se fala de nefilins e dos anaquins. O primeiro encontro de Israel com os habitantes da terra, então, envolve esses anaquins. E o relatório dos espias contém um comentário abrangente dizendo que todos que viviam naquela terra eram excepcionalmente altos. É claro que isso pode ser vamos dizer, uma generalização. Não precisa necessariamente significar que cada homem em particular era gigante, até porque essas são palavras da boca daqueles que não confiaram no poder de Deus, né? Eles estão ali contando o seu medo e tentando justificar o seu medo também. Parece melhor, por causa disso, entender que os espias israelitas, eles viam grupos de pessoas excepcionalmente altas em todos os lugares por onde eles passaram. E esse ponto ajuda a explicar algo que vai se tornar mais evidente à medida que nós prosseguimos nos textos. O Herem, nos relatos da conquista, é usado apenas para ataques a cidades ou locais que têm aglomerados populacionais de clãs gigantes. Ou seja, essa expressão ela é específica para se tratar dessas regiões onde se tem grupos de gigantes. Logo depois das vitórias, então, sobre Seom e Og, Moisés morreu, sem ter entrado na Terra Prometida. A liderança da nação, ela passa para Josué, que foi dirigido por Deus para espiar a terra lá também, e a gente vê isso lembrado em Josué, capítulo 2. Em seguida, Josué cruza o Jordão na região de Sitim. Isso a gente vê lá em Josué capítulo 3 e 4. E ele renova a aliança entre Deus e Israel, lá em Josué capítulo 5. A conquista em Jericó, que é uma região central do país, ela se desenvolve ali naquele contexto, né, logo depois dessa aliança com Deus. Então, uma campanha militar central, ela teria o efeito de separar as cidades da região do norte e do sul, e essa foi uma estratégia mesmo, era separar essas regiões para
conquistar, né? Seria a estratégia de dividir para conquistar. E logo após as vitórias sobre Seom e Og, nós temos então esses acontecimentos aí todos, né? Essa estratégia de divisória aí de Josué. Eu tenho um mapa aqui, eu vou mostrar para vocês. Essa é a passagem. Eu acho que não vai passar aqui. Ok, o mapa aqui, né? A gente tem a passagem aqui na região de Sitim, Jericó ali. Essa é a caminhada que você tem do grupo liderado por Josué. Assim como Jericó, que fica registrado lá em Josué capítulo 6, verso 18 e 21, a cidade de Ai, ela foi devotada à destruição, ou seja, houve um querem. Após esse fracasso, há um fracasso espiritual israelita lá com Acã, né? Acã que ele pega objetos que não deveria pegar na região. Depois disso, Josué ele se volta para o sul, para a região montanhosa ali do sul, para a terra onde os espias viram os anaquins. E a campanha para o sul é descrita lá em Josué, capítulo 10. Aqui você, antes de apontar para o texto, bom, o texto diz o seguinte, vamos lá. O texto diz: No mesmo dia tomou Josué a Mequedá e a feriu a espada, bem como ao seu rei. Destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nenhum sequer. Fez ao rei de Mequedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Mequedá a Líbina e pelejou contra ela. E o Senhor a deu nas mãos de Israel, a ela e ao seu rei, e a feriu a espada, a ela e a todos os que nela estavam, sem deixar nenhum sequer. Fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo o Israel com ele passou de Líbina a Laques, sitiou-a e pelejou contra ela. E o Senhor deu Laques nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu a espada, a ela e a todos os que nela estavam, conforme tudo que fizera em a Líbina. Então Oão, rei de Gézer, subiu para ajudar Laques, porém Josué o feriu, a ele e o seu povo, sem deixar nenhum sequer. E Josué e todo Israel com ele passou de Laques a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo o que fizeram a Laques. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron, e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram a espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos os que nela estavam, sem deixar nenhum sequer, conforme tudo que fizera a Eglon. E Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Debir e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a espada. Todos os que nela estavam, destruiu-os totalmente, sem deixar nenhum sequer, como fizera a Hebron e a Líbina e a seu rei. Também fez a Debir e a seu rei. Assim feriu Josué toda aquela região, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas, e todos os seus reis. Destruiu tudo o que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara ao Senhor, Deus de Israel. Feriu Josué desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial de Gilgal. Eu acho que eu tenho um mapa aqui dessa conquista, passando aqui, né?
Então, toda essa região aí são as regiões citadas no texto. E todas elas foram conquistadas. E nelas, especialmente aquelas onde é dito que foram destruídos totalmente, são regiões onde, certamente pelo contexto bíblico, havia gigantes ali. Foi onde os espias viram os grupos de anaquins. Essa passagem, então, nos diz em 5 momentos que os habitantes dessas cidades montanhosas, eles foram dedicados à destruição, junto com 6 comentários de que Josué não deixou nenhum sequer. A estratégia dos israelitas é bastante evidente nesse ponto. O Herem de Israel se concentrou nas regiões onde se sabia que os anaquins viviam, conforme o relato lá de Números 13. E, portanto, certas cidades nessas regiões precisavam ser completamente destruídas. Outras pessoas viviam nessas regiões também. Obviamente, nem todas eram conectadas aos nefilins, ou aos refaíns, ou qualquer grupo de gigantes, mas porque elas estavam lá, elas foram naturalmente ameaçadas, ou seja, elas estavam no lugar errado, na hora errada, e acabaram sendo destruídas também. Mas porque elas estavam ali num domínio, ou numa habitação conjunta com os descendentes dos nefilins. Josué e o seu exército não fazia, obviamente, uma verificação de identidade para saber quem era ou quem não era, né? Para então só aniquilar os nefilins. Quando eles chegavam num lugar que estava debaixo do Herem, a intenção era não deixar nenhum Anakim vivo e ninguém escapar. Então as cidades eram destruídas e não sobrava nenhum sequer. Depois da invasão da região montanhosa do sul, Josué ele vai para o norte para executar a continuidade do plano. Então ele sobe de Gilgal, e eu quero mostrar no mapa para vocês. Ele sobe de Gilgal para a região posterior. Passando para isso aqui, no próximo mapa. Aqui é subindo para o norte, tá? Então, ele sai ali da região de baixo e ele vai subir para o norte. E essa campanha, ela é descrita em Josué, capítulo 11. Vários grupos de pessoas ali são mencionadas nas descrições e elas são as mesmas pessoas também mencionadas lá em número 13, onde é explicado que os 12 espias tinham visto os anaquins, né? Ou seja, que grupo era esse? Os hititas, os jebuseus e os amorreus. Isso é dito lá em Josué, capítulo 11, verso 3. Curiosamente, Josué também encontrou guerreiros do vizinho Monte Hermon, ali da região de Bazã, como vai dizer o verso de número 4, em Josué 11. Mais uma vez, então, a gente é informado que os exércitos de Josué, eles não deixaram escapar nenhum sequer. Isso é dito lá no verso 8. Eles devotaram as cidades à destruição, é dito em Josué, capítulo 11, verso 12. E essa destruição parece gratuita, mas ela não é. Não é por causa dos versos que vêm a seguir, e eu quero mostrar para vocês. Josué 11, verso 21 ao 23. Diz o seguinte, vou mostrar aqui na tela para vocês. Diz o seguinte: naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir e de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod alguns subsistiram. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. E a terra repousou da guerra. Veja como esse texto é importantíssimo.
ele vai dizer que todas essas guerras descritas até então, elas têm um motivo principal, e o motivo principal é que nenhum dos Anaquins sobreviva na terra dos filhos de Israel. Nenhum dos Anaquins sobreviva na terra dos filhos de Israel, embora, veja, que o texto diz que alguns sobreviveram em Gaza, Gate e Asdod. Veja, vamos conectar os pontos. Essa passagem torna claro que o alvo do Herem, ou seja, daquilo que é totalmente devotado à destruição, eram os Anaquins. É importante notar que essa passagem se refere à região montanhosa de Judá e também à região montanhosa de Israel, ao norte. Essa linguagem, ela só faz sentido depois que Israel foi dividido sob o reinado de Roboão, muitos anos depois. Então, isso comunica que o livro de Josué, ele foi escrito muito depois desses eventos acontecerem. Como se isso não fosse uma indicação suficiente para chamar a atenção do leitor para a linhagem dos nefilins, o escritor ele adiciona no verso 22, dizendo que somente em Gaza, em Gate e em Asdod, alguns subsistiram, é o que diz o texto ali. Basta lembrar que Golias era de Gate. Assim, o escritor, ele está preparando o cenário para o fato de que a aniquilação dessas linhagens continuaria na era de Davi. Então, essas são as conexões que o texto vai fazendo até aqui. O ponto dessa breve reconstrução, então, das guerras, não é dizer que os israelitas eles tiraram a vida somente dos clãs gigantes. Outros certamente foram mortos, mas a justificativa para a aniquilação por Herem foi uma ação específica contra os descendentes dos nefilins para livrar a terra dessa linhagem. E, na verdade, as narrativas de conquista usam outros verbos também, além de Haran, né, o Herem, que não são necessariamente palavras para tirar vidas, né? Havia comandos para remover, comandos para desapossar a terra. Agora, isso mostra que o Herem não era o objetivo de todo o engajamento, não era sempre para destruir tudo. Mas quando as descrições elas são entrelaçadas, quando você consegue fazer as conexões, tanto das regiões, quanto do nome dos clãs, das pessoas, então você percebe que o Herem, a destruição completa, ele é direcionado para os clãs dos gigantes. E toda aquela região onde havia os clãs dos gigantes estava debaixo do Herem. Outros poderiam ser mortos na guerra, mas as suas vidas elas não tinham sido exigidas, vamos dizer assim, pela orientação teológica lá de Números 13, Deuteronômio 2 e 3, ou Josué 11, que é o texto que nós vimos agora há pouco. Enfim, a imagem que emerge do texto bíblico é que vestígios da linhagem dos nefilins, eles foram espalhados por Canaã entre vários outros grupos de pessoas. E o objetivo da conquista foi expulsar todos os habitantes e eliminar essas linhagens no processo dessa expulsão. O pensamento, é claro, parece estranho para nós, mas ela era parte dessa cosmovisão sobrenatural dos escritores bíblicos. Bom, Israel falhou num ponto aqui, porque era para essa destruição da terra terminar ali. É claro que a terra teve paz por um tempo, mas descendentes de nefilins ainda subsistiram, né? Eles ainda continuaram. E a demora para eliminar esses descendentes dos nefilins e a infidelidade do povo também na relação com o seu Deus tornou tudo em seguida, a história de Josué, uma nova bagunça, uma enorme bagunça. Então, nós temos a tendência de pensar, de processar na nossa mente o Antigo Testamento depois de Josué somente como um monte de genealogias, assassinatos e escândalos sexuais para manter a nossa atenção, mas há muito mais coisas acontecendo ali. E essas coisas nós veremos nas próximas aulas.
Beleza, gente. Chegamos ao fim de mais uma. Esse é o nosso momento de perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida, Miguel, de perguntar. Pois não. Tudo bem? Boa noite aos irmãos todos. Essa aula foi fantástica porque tem uma série de coisas que a gente liga uma coisa à outra, né? O que acontece? Eu tenho algumas. Eu tinha uma dúvida que eu vou te falar agora, mas eu acho que no final foi esclarecido, porque essa coisa que fala de Golias, que é de Gate, e Gate foi uma das cidades que sobraram, assim, né? Quer dizer, que era para eliminar 100%, mas talvez tenha ficado 1% aí que não morreu, então talvez aí na gestão já de Davi, né? Foi realmente eliminado mais para frente, muito depois de Josué. Sim. Essa era uma dúvida. Para isso esclareceu no final. Agora, uma questão que eu tenho assim de lembrança de algumas coisas, e aí vale a pergunta. Esse Harã, o Harã, se não me engano, existe um termo parecido ou quase igual na língua árabe que associa isso, se não me engano, a pecado. Algum tipo de forma de... Tem alguma ligação com os povos descendentes de Ismael nesse sentido para poder falar disso? Olha, pode ter ligação, sim. Eu não saberia dizer, né? Talvez o que mais conheça de árabe aqui entre nós é o Rafa. Não sei se o Rafa vai saber identificar para a gente essa expressão Haran, qual é a ligação com o Haran hebraico, né? Há palavras parecidas, há palavras que têm, às vezes, um significado completamente diferente. Mas Haran é devotado à destruição, né? Então, pode, em algum sentido, ter uma conexão com essa questão de pecado também, né? Haran é pecado em árabe, né? Isso, alguém escreveu, acho que foi o Rafa, né? Isso, mas não é... eu acho que não é exatamente a mesma coisa, não. Viu? Pode ter alguma ligação, eu vou pesquisar melhor, mas hoje eu não saberia dizer, não. Pode haver alguma ligação. Pesquisando... E a questão do Monte Hermon, a questão do Monte Hermon, que você citou naquele momento, que talvez fosse o lugar onde os seres celestiais lá tiveram com as mulheres da terra e tal, que poderia ser ali o lugar com os portões do inferno, né, as portas do inferno e tudo mais. Essa região fica em que, assim como Bazã, né, você falou de Ratã, Bazã, né, você colocou como outro nome também. Eles estão no mesmo local, e que local estão exatamente hoje, nos dias de hoje? O que tem ali é conhecido, não? Hoje eu não sei exatamente, né? Mas é um pouquinho para o norte de Israel. Assim, subindo da linha ali de Jerusalém, é mais para a região do norte. Era a região, eu acho que eu disse isso em outra aula, né? Como eu já dei esse spoiler, eu não tenho medo mais de colocar, mas foi quando Jesus estava com o apóstolo, antes discípulo Pedro, né? E ele diz: Tu és Pedro, né? Tu és pedra, e sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele estava no Monte Hermon quando ele disse isso. Né? Então, havia uma enorme conexão com essa região mais ao norte de Bazã, que era a região ali do lugar da serpente, né? O Jefferson colocou, né? Na região do Líbano. Isso. Líbano, né? Norte, né? Isso, ao norte de Israel, né? Isso mesmo. Sim, ok. Obrigado, pastor. Obrigado, Jefferson, também. Ajudou muito. Miguel? Oi? Eu estava lendo nesses dias
no programa de leitura bíblica diária, né? E eu me deparei com um texto de Provérbios, no capítulo 2, que falava o seguinte, verso 18, que a mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. E o comentário desse versículo coloca que essas sombras vêm do hebraico Refaim, que é o que ele traduz como espírito dos mortos. Existe essa distinção no Antigo Testamento, por exemplo, de o povo Refaim, ou um estado de espírito, o estado de morte dos espíritos mortos. Você estava falando de que quando eles morrem, né, eles podem até ter originado os demônios do Novo Testamento. É por aí? Como é que é essa história, Miguel? É exatamente assim. O termo é o mesmo, tanto para essa conexão com os gigantes, né, do passado, quanto para essa conexão de habitantes das sombras. Então, essa ideia de região de morte, habitantes das sombras, às vezes é traduzido assim como sombras na nossa... em Isaías acontece isso, em Provérbios acontece isso, é traduzido como sombras, mas são habitantes das sombras. Seria, na mente do israelita, assim, o lugar onde habita as almas dos refaíns. É exatamente por isso que é dito Refaim. E por conta dessa conexão sinistra de Refaim, né, de ser aí um semideus, meio homem e tal, e por ter sido gerado por uma rebeldia divina contra Yahvé, assim, a ideia é toda de ruim, sabe? Tudo que é ruim você vincula aos Refaíns. Isso na mente do israelita, né? Na mente dos babilônicos, isso era uma vantagem. Eles se gabavam de ter sido uma geração vinda desses deuses do passado, os semideuses do passado. Mas para Israel era o exato oposto, e toda a mensagem do Antigo Testamento usa as expressões que eram comuns entre os povos ali, para mostrar que isso era oposto a Yahvé, né? Então, aquilo que os outros povos exaltavam, Israel tratava como terrível, como diabólico, como das sombras, das trevas, da morte, e por causa disso eles estavam destinados à destruição, né? Então, todas essas ligações fazem sentido, sim. Tudo no mesmo ponto. Mais alguma pergunta, gente? Hoje teve bastante informação, né? Eu acho que falta... É até difícil de conectar, né? Assimilando ainda. Mas Oi? Alguém está perguntando? Eu falei, está assimilando ainda, pastor. Ah, sim. Pois é. Amanhã de novo para pegar a mas assim, se eu puder resumir numa ideia, é mostrar para vocês que quando Deus determinava a destruição completa, tinha um objetivo em mente. E o objetivo era limpar a terra dos Anakim, ou dos Refaim, ou dos Nefilins, né, que é o termo mais voltado lá do Gênesis 6. O pastor, a palavra Harem significa destruição completa? Devotado à destruição. Devotado à destruição. Isso. Ou completamente queimado também pode aparecer nesse sentido. Por isso, alguns sacrifícios, né, no Antigo Testamento usava essa expressão também, para se referir àquilo que era entregue a Yahvé. Então, a destruição dos anaquins, veja, isso é uma coisa meio doida, né? Mas a destruição dos anaquins era como uma oferta do povo a Deus, do povo de Israel a Deus. Eles estão ofertando essa vitória, né, ao Senhor. É basicamente isso também, né? Entendi. Interessante. Bom, isso ajuda a gente a perceber, assim, porque geralmente o pessoal vem com essa questão, principalmente sobre nós, né, cristãos. Vem dizendo assim, mas como é que pode? Que coisa horrível, mandar destruir todos lá, né, e mandava acabar com tudo, homem, criança e tal. Sim, é horrível num sentido,
Mas havia um objetivo muito claro, e o objetivo era sobrenatural, teológico, e da parte de Deus era para poupar os homens. Então, assim, era poupando ao restante da humanidade dessa linhagem perversa. Então, havia um objetivo de graça da parte de Deus nisso tudo. Não era só uma destruição, era uma ação da graça de Deus para nos livrar dessa geração e, então, toda a terra poder um dia se aproximar do Senhor, poder fazer parte da família dele. A expansão depois do Evangelho, a ida de Jesus a outras regiões, a outros povos, para trazer esses povos para si, isso não seria possível se esses povos estivessem com a sua, vamos dizer assim, com a sua genética misturada com os nefilins. Então, Deus destrói essa genética maldita para trazer os outros povos de volta aos seus braços. É uma ação da graça de Deus no final da história, né? Então, esse ponto é importante a gente entender. Foi engraçado, assim, eu dei, vamos dizer, com muitas aspas, essa explicação em 15 minutos para um cara no evangelismo de rua, né? E assim, eu acho que foi a coisa mais doida que ele já ouviu. Ele veio me perguntar, né, por que Deus tinha destruído e tal. Aí eu falei, olha, eu vou começar contando lá de Gênesis 6. Quem foi esse aí? E foi lá no CIAT, lá no nosso evangelismo de rua, né? Assim, eles já estão acostumados com a loucura da rua mesmo, né? Então, eu comecei. Mas, assim, no final, ele entendeu, gostou da explicação, e falou, nunca ouvi isso na vida, mas ele entendeu, e foi divertido gastar o tempo com ele, explicando essas coisas. Que legal, você. Saudade desses momentos aí com a igreja. Não, e o duro é que, assim, eu não pude contar para ninguém até agora, né? Agora que eu estou contando, porque eu, assim, como é que eu contaria para os irmãos da igreja sem explicar tudo isso? Sem dizer todas essas coisas, né? Não faria nenhum sentido. Então, hoje vocês podem rir comigo, porque hoje vocês têm esse background aí para entender a situação. Né? Deixa eu ver, alguém fez pergunta aqui no chat? Acho que nem pastor, já que vou fazer uma outra então, já que todo mundo muito calado, aproveitar o espaço, o tempo você não está encerrando totalmente ainda. Tá a dúvida que paira, lógico, a gente dá para entender claramente que Deus tinha que livrar a humanidade, né, para os futuros planos e propósitos dele, dessa raça maldita, vamos dizer assim, né? Mas o fato de não só Golias e outros talvez terem surgido, talvez não estão narrados aí nos textos bíblicos, mas assim, o fato desses gigantes terem permanecido tinha alguma ligação com o fato de que também, como a gente falou aquela hora, Davi e outros reis também terem pelejado contra os filisteus, por exemplo. Existe algum lugar da história que associa todos os outros povos que caíram ao fio da espada do povo de Deus, como os filisteus, eu citei e tal, a esse povo, né, para que esse harém continuasse até quando as guerras, né, permaneceram ali evidentes no Velho Testamento? Assim, não acontece de Deus mandar uma destruição completa para outros povos. A destruição completa é só dedicada a esses conectados aos nefilins, aos anaquins, aos nefilins, né? Mesmo depois, você tem os filisteus ali, e entre eles você tem Golias, mas você não tem uma destruição completa dos povos, no entanto, você tem campanhas de Davi e os seus, especialmente os heróis de Davi,
para destruir o que sobrou dos Anakins. Então, assim, eu não vou ficar dando spoiler aqui. Isso vai para as próximas aulas, mas a história continua nesses termos, né? Agora, os povos, assim, é claro, outros povos são, de alguma forma, destruídos, entra a guerra, muitos são mortos, mas eles não são completamente devotados à destruição, a não ser que eles tenham, entre eles ali, clãs de gigantes. É isso que acontece no Antigo Testamento. Certo, obrigado, pastor. Uma pergunta boa do Edson aí, pastor. Deixa eu ver. Eu não vou entrar nessa pergunta. Muito obrigado, boa noite, pessoal. Não, mas bom, assim, não importava no caso, né, se bebê ou mulher ou gente grande, tinha sangue de Nefilim, tinha que ser destruído, né? Essa era a questão, né? E uma outra curiosidade também, pastor, é que fala sempre dos gigantes homens, os guerreiros e tudo mais. Essa descendência, por serem gigantes, será que também era uma descendência de gigantes também? Então, assim, é uma pergunta que parece boba. Mas as suas esposas também eram altas como eles? Os filhos também tinham um tamanho normal de que uma criança normal? Tipo assim. Olha, eu não sei dizer. Na verdade, eu vou abrir uma coisa aqui para vocês. Há uma disputa muito grande sobre o tamanho desses gigantes, né? Eu apontei na aula dos Nefilins que havia assim, tamanhos absurdos em alguns escritos. Assim, coisa de mais de 3 metros, pessoas com 4 metros de altura e tal. Porém, há outros escritos antigos onde as contagens são diferentes. E aí a contagem é um pouco mais próxima da nossa realidade, assim, daquilo que a gente conhece hoje, né? Coisas de 2 metros e pouco para cima, né? Não muito mais do que isso. Até assim, há alguns que dizem o seguinte, e assim, eu não concordo, tá? Mas eu só vou expor para vocês. Há alguns que dizem que 1,80 m já era considerado gigante, Nefilim, sabe? 1,80 m. Porque a média das pessoas era muito baixa, diziam, né? A média de um israelita era de 1,50 m, 1,54 m. Então, Aí, Hugão, você é Nefilim, hein, mano? O Hugo é Nefilim. Você também, Gui. Mas eu discordo, eu não acho que seja o caso, não. Acho que realmente havia coisas, assim, assombrosas, sobrenaturais, gente muito, muito além. O Rafa disse que o pastor deve ser de Israel. Amém, irmão? Mas tá vendo aí, a vantagem de fazer esse estudo é que eu, assim, me deliciei pelo fato de ser baixinho, né? Não fui devotado à destruição. Mas pode ser que as mulheres, assim, elas não são citadas, né? Esse é o problema. Pode ser que sim, pode ser que não. É difícil dizer. Eu não tenho nenhum relato claro em mente de tudo que eu pesquisei que dissesse assim sobre o tamanho de mulheres. Eu não me lembro. É uma pergunta boa também. Eu vou pesquisar, eu vou tentar achar alguma coisa nesse sentido, mas geralmente está tão focado nos guerreiros, né, nos homens como guerreiros, que aí o destaque era isso. E também aos reis, né? Os reis, eles tinham esse destaque sobrenatural com a sua altura. Assim. Então, eu não sei dizer. Se a minha teoria lá estiver correta, né, da esposa de Cã, pode ser que as mulheres elas mantinham a genética dos Nefilim sem um tamanho muito sobrenatural, né? Ou a esposa de Cã poderia ser alta também e ninguém tenha percebido, assim, no padrão das mulheres, né?
Mas isso se a minha teoria lá sobre a esposa de Cã tiver certa. Agora, se não tiver, também não ajuda em nada, né? E Gog foi definitivamente o último gigante desse Herém. Og, né? Og, Og foi o último na campanha de Moisés, né? Depois, como rei, inclusive de Bazã. Nas campanhas posteriores, você tem outros gigantes também, né? E aí termina, é eliminado completamente nas campanhas de Davi. E aí você não tem mais, a partir daí, nenhum relato de gigante. Não. Tem uma parte bíblica que fala Og e Magog, né? Ah, sim. Sim, a gente vai tratar disso mais à frente, mas... Desculpa, eu tô dando muito spoiler, então. Estão me forçando a dizer coisas que eu não gostaria de dizer agora. Não é intencional. É porque eu vou lembrando de passagens bíblicas com os termos e os nomes. Desculpa, pastor. Fala, Gui. Ô, pastor, não sei se o que eu vou perguntar vai ser tema de outra parte de outra aula, mas em relação a artefatos que eles possam ter deixado, tipo uma cama para esse tipo de gente, devia ser algo bem grande, ou, sei lá, instrumentos de guerra, escudos gigantes, tem coisas assim que desencavaram, o senhor sabe dizer? Olha, Vi, não se acha muita coisa, não. As escavações, você acha representações em parede, representações em escultura, e aí sim você tem bastante coisa nesse sentido. Os reis, os deuses, sempre assim, mesmo se você percebe em algumas figuras, eles sentados. Eu não posso dizer que o desenhista era um mau desenhista, né? Ele era só, colocou alguém de forma desproporcional ali, alguém sentado de forma desproporcional com outros em pé. Aquele que estava sentado e geralmente era colocado de forma desproporcional, ele era de propósito feito maior que os outros, porque ele era o que governava, e provavelmente porque havia uma ligação aí com essa linhagem, né? Você tem o relato das roupas de Golias, né, do capacete, do peso. Então, um homem comum, um homem como nós, assim, dificilmente carregaria aquele peso para a batalha, sabe? Então, essas coisas que a Bíblia dá de detalhes é que nos fazem pensar assim nessa estatura sobrenatural e tudo mais. Mas a gente não tem muita coisa descoberta assim por meio de escavação, não tem não. Tem um monte de vídeo, um monte de figuras assim na internet de esqueletos gigantes e tal, mas, assim, eu desconfio de todas, sabe? Porque a maioria me parece Photoshop. Você tem um monte de sites também que mostram que foi mexida a foto, e então, assim, não dá para confiar nesse tipo de coisa, né, de internet. Por isso que eu estou focado aqui, vamos falar da Bíblia, né? Porque se ficar trazendo coisa de internet, aí sim a coisa fica bem maluca. Por exemplo, uma coisa maluca, esses dias eu ouvi, que uma pastora dos Estados Unidos falava que ali no dilúvio, a descendência dos Nefilim continuou porque haviam híbridos entre peixes e homens, né? E isso, é meio assustador, né? Essas ideias doidas aí. E esses híbridos foram criados pelos vigilantes, né? Ou seja, aqueles deuses que desceram à terra. Sereios, né? E você, assim, na verdade, existem mesmo muitas
certos mutantes, assim, vamos dizer, existem mesmo figuras assim, mas essas figuras a gente mostrou, eu tentei apontar nas aulas anteriores, que se referia a seres sobrenaturais, eram seres do guardiões do trono, né? Então querubins, serafins, esses seres eles se apresentavam de forma híbrida, né? Então, sim, aí você tinha figuras de divindades babilônicas, sumérias, ali da região toda de Canaã, que tinham essa mutação, né, essa figura híbrida, mas eu não penso que poderiam ser considerados nefilins, não. Nefilins é outra coisa. Eles são querubins, vamos dizer assim. São guardiões do trono. E são, por natureza, seres sobrenaturais, seres espirituais. E não propriamente misturas humanas, né? Que isso é dedicado só aos nefilins. Então, assim, são coisas muito doidas na internet. São coisas que não dá para você levar a sério, né? Tem que cuidar com isso. Agora, que pode haver no meio dessas coisas doidas, que eu gosto de ver, eu acho divertido, mas que pode haver alguns fios de verdade? Pode, assim, tem algumas coisas de verdadeiro em tudo isso aí, mas assim, eu prefiro ficar focado no que a Bíblia diz. O que vem Pastor, além dela é mais especulação, né? Falou, uma pergunta rápida aqui. Eu fiquei pensando assim, essas batalhas que o povo de Deus, né, tiveram com os gigantes, foram vencidas de forma divina, né? Assim, porque assim, pelo menos na minha cabeça eu não entendo assim que um homem lá de 1,60 m, 70 ia aguentar lutar com a espada contra um gigante, né? Então, assim, era Deus ali meio que, sei lá, um exército celestial lá e igual na guerra que Ezequias lá, né, que matou não sei quantos mil lá. Eu acho que né, me corrija se eu estiver errado, eu acho que as vitórias eram dessa forma, porque assim, pros outros povos que estavam lá, era meio que compreensível. Pô, mas como que esse povo conseguiu matar os gigantes daquele tamanho? Né? Então, assim, eu entendo que não é, sei lá, o exército lá não teve superpoderes e agora vamos ter força e aguentar lutar com os gigantes, sei lá, algo do tipo, né? Exato, você tem toda a razão. No começo da aula, eu apontei em alguns momentos que não era só uma disputa de povos, era uma disputa de deuses também. Sim, sim. Então, assim, a ideia que estava sendo comunicada para todos os povos era que o Deus Yahvé era superior. Ele era maior do que todos os outros deuses. Então, o povo que era dele era o povo que era vitorioso porque o Deus dele era forte. Sim. Essa era a ideia manifestada, assim. Então, todos os povos deveriam saber quem era Yahvé. E Yahvé, ele vencia todos os deuses com um povo pequeno. E se for verdade que a média era de 1,50 m, então era um hobbit. É verdade. Vencendo o Sauron, né? E sua companhia. Né, os orcs, né? Como é que era no Senhor dos Anéis? Os orcs mesmo. Orcs, né? Mas eram os hobbits contra os orcs, assim, os orcs pequenininhos. Poder de Deus, né? Então, assim, era mesmo uma mensagem para ser comunicada a todos os povos. Quando o povo de Israel saiu do Egito, essa mensagem explodiu, assim, a notícia da época era essa, como é que pode? O Egito era a grande potência mundial, né? Como é que pode isso? E depois disso, você tem todas essas batalhas só para continuar mostrando a superioridade de Yahvé diante das divindades dos outros povos. Né? Então, assim, as notícias se espalhavam e os outros povos temiam Israel não por causa do povo propriamente, mas por causa do Deus do povo deles. Né? Então, esse era realmente o contexto do Antigo Testamento.
e o que o Antigo Testamento vai nos comunicar também. Afinal, não há Deus né? Fico imaginando como as notícias chegavam para os reis, né? Nossa, tipo... Não, era uma loucura. Como é que pode um povo nômade, né, um povo de um deserto, com um monte de criança, sendo que, sabe, não era um povo tão grande em relação aos outros povos, como é que eles estão destruindo os gigantes, sabe? Como é que pode? Assim, era uma loucura. Né? E eu vejo que, assim, sem conhecer essas riquezas de detalhe, a gente passa meio batido nessas guerras, né? E a gente não percebe a profundidade que essas coisas têm e como elas estão o tempo todo comunicando a glória do nosso Deus, né? Então, isso é muito importante. Pastor, pegando uma carona aí na pergunta do Hugo, que foi muito importante, essa questão de, até mesmo com os filisteus, que acontecia na época de Davi ali, e também ali de Saul, né, e depois também até com o filho dele, o que eu digo, tinha aquela diferença também, que a gente vê ainda mais o poder de Deus, né, a glória de Deus agindo num povo que era desprovido, né, porque eles já dizem que o povo de Israel ainda dominava a tecnologia do bronze só, enquanto os filisteus já dominavam a tecnologia do aço, o aço forjado mesmo. Então as espadas eram mais, né, mais resistentes, né, as armaduras eram melhores, e de uma forma geral eu penso assim, talvez pela fé, complementando ao raciocínio do Hugo, né, em termos de pergunta, que talvez a gente possa imaginar o seguinte, que mesmo numa estratégia de batalha, Deus dava, como deu sabedoria para tantos momentos na Bíblia, em que Deus dava conhecimento, porque Deus conhece todas as coisas, talvez na própria estratégia mesmo de luta, né, Deus pudesse dirigir o próprio golpe da espada, né, porque não tem aquela coisa de luta, se você pega hoje uma luta de MMA, às vezes você pode pegar um lutador que é baixinho contra um cara grande, e o baixinho derruba o grande, mas por quê? De repente o baixinho, hoje a gente sabe que é por causa de treinamento, ou se o cara estudou mais uma técnica de luta X ou Y. Mas naquela época, podia imaginar que Deus daria, né, o conhecimento ali na guerra, para que de repente eles pudessem conhecer, tanto que a gente tem hoje ainda, eu já li a respeito, que o Krav Maga, que é uma luta dos israelitas, que é uma luta de Israel desenvolvida há centenas de anos pelos israelitas, que é uma coisa que é dessa sabedoria do povo israelita, né, do povo de Deus, né, que conhece a arte da guerra e da luta, que é uma das artes mais letais, que ninguém não está nos holofotes como o Kung Fu e outras lutas, mas assim, Krav Maga é uma luta de origem judaica, e todas as outras tecnologias que o pessoal fala, por que o povo de Israel tem tanto conhecimento a respeito disso? Eu acho que talvez, se isso responder, se eu estiver errado, é que em todo tempo Deus deu mais inteligência do que qualquer outra coisa. Não tinha melhores armas, não tinha grande estatura, não tinha, né, nada do que os povos tinham, mas tinha, além do Espírito de Deus com eles, uma inteligência sobrenatural, até para na hora da guerra mesmo, para um pequenininho derrubar um grandão, né? Ô, Quito, você fez eu lembrar o nosso presidente falou, né, uns tempo atrás, olha o tamanho de Israel, olha o nosso tamanho. Exatamente. Ele não entende o mistério. Ele não entende. A cidade é pequena, o povo é pequeno, mas o Deus é gigantesco, né, cara? Sem dúvida, havia a mão de Deus nisso tudo. Assim, não negar, né? E em alguns momentos, Deus disse especificamente que ele diminuiria o povo de batalha para manifestar ainda mais claramente que não era pela mão deles, mas pela mão do próprio Deus que eles venciam, né? Então, sem dúvida, havia a direção de Deus nisso. Agora, quando a gente chegar no Novo Testamento, só uma coisa talvez que a gente vai... Eu não sei se eu devo dizer isso agora, mas vamos lá, né? Só um pouquinho... Mas fica aí, pastor, vai pergunta aí. Quando a gente chega no Novo Testamento, você tem uma virada de jogo nessa relação de Deus com Israel. Especialmente no final do Novo Testamento. Tem uma virada de jogo. E nessa virada de jogo, Israel, ela deixa de ser a menina dos olhos de Deus. E eu estou falando de Israel mesmo. O que eu quero dizer é o seguinte,
Há muito na nossa cultura cristã uma visão do Israel do presente ainda ser, né, o povo de Deus e tal, mas a Bíblia comunica outra história depois no Novo Testamento. Eu não quero com isso diminuir a importância de Israel, diminuir o fato de que o próprio apóstolo Paulo diz que eles voltariam à presença de Deus, coisa que Deus está fazendo nos dias de hoje, mas há uma virada de jogo que está não nas entrelinhas, mas está bem claro, mas assim, todos esses estudos vão ajudar a gente a perceber isso lá no Novo Testamento. Há uma virada de jogo onde Deus ele assina uma carta de divórcio na sua relação com Israel, para que ele então tenha uma nova noiva, e a noiva é a sua igreja. Então, isso muda o jogo. E o que eu quero dizer é, nós não deveríamos olhar para o israelita hoje, do dia atual, como alguém assim que de alguma forma é superior, como alguém que pertence ao povo de Deus. Nós somos esse povo. Nós somos o povo de Deus. E o Israel presente, ele está agora no nosso alvo de evangelização, porque nós desejamos, para o bem deles, que eles voltem aos braços do Senhor. Mas eles não são mais chamados de o povo, a porção do Senhor. A Escritura mostra um movimento diferente. Né? Eu acho importante dizer isso porque hoje a gente tem muitas visões evangélicas sobre Israel, de um Israel atual, como se fosse assim, uau, ele é israelita, é o povo de Deus, nossa, esse povo é muito especial. E olha, depois de Jesus, a coisa mudou. E o povo especial é todo aquele que, pela fé, se torna filho de Abraão. Né? Então, esse sim é especial aos olhos de Deus. E isso somos nós, né? Agora, claro que isso não pode gerar em nós um orgulho maluco, né? Porque foi tudo pela graça, foi uma graça imerecida. E isso deve gerar em nós um desejo de que aqueles que originalmente foram povo de Deus voltem a ser povo de Deus, né? Então, a gente precisa orar por eles, porque o apóstolo diz lá em Romanos 11, né? Que o retorno dele seria bênção para toda a terra, porque todo mundo se alegraria com o fato de que aqueles que um dia foram do Senhor e agora foram deserdados, retornassem aos braços do Senhor. Isso faria com que houvesse festejo em todo lugar, né? Então, eu só estou dizendo isso agora, adiantando algumas coisas, para a gente não ter, talvez, uma visão um pouco desequilibrada sobre o Israel presente, né? O Israel presente, infelizmente, não é muito aos olhos de Deus, a não ser aqueles que creem no Senhor, né? Aqueles, eu quero dizer, que creem em Cristo Jesus como Senhor. E aí, esses são o povo de Deus, assim como nós, né? Ô pastor, alguns relatos, eu já vi algumas pregações ou pessoas fazendo relatos, mas é só um pequeno parênteses disso que o senhor falou agora, a respeito da questão das promessas que Deus fez a Abraão, com relação às promessas que Deus fez a Abraão, que mesmo com todos esses erros e acertos do povo de Israel, que mesmo os que nos dias de hoje ainda são aqueles que ainda estão esperando o Messias, os rabinos, né, toda a congregação judaica no sentido do judaísmo mesmo, tal, que pela promessa, né, esse povo seria reinjetado na videira, que a videira é Cristo, né? Seria enxertado na videira novamente, como nós fomos enxertados. Mas assim, existe algum relato ou um raciocínio lógico a respeito de que, pelo fato de ser o povo lá do início, mesmo que hoje esteja desligado, porque ainda, né, mais uns dias de hoje se corromperam ainda mais, uma série de coisas, né? Mas que você escuta muito termos assim, e o véu deles será tirado do rosto, que eles têm como se tivessem um véu na frente dos olhos, e esse véu impede que eles vejam a divindade de Cristo. Então, existe alguma coisa assim um grande avivamento no povo judaico, né, ortodoxo para o cristianismo? Olha, assim, tem muita coisa na sua fala aqui, né? Deixa eu colocar o seguinte. Há
sem dúvida, benefícios sobre o povo judeu, no sentido de que, uma vez que eles têm a palavra de Deus, e você segue, de alguma maneira, a palavra de Deus, mesmo que não seja pela fé em Cristo Jesus, há benefícios práticos disso. Então, todo povo que, de alguma maneira, se beneficiou da tradição bíblica, ele colhe benefícios práticos disso, né? Então, isso inclui Israel também, Jerusalém, né, e tudo mais. Assim como inclui também aquelas nações que foram alvos da reforma protestante e que hoje, assim, nem ligam para o cristianismo, mas têm benefícios práticos porque em algum momento eles viveram pautados nos fundamentos da Escritura. Então, isso acontece inclusive com Israel. Há, nos nossos dias, um movimento incrível. Eu acho que nunca houve na história, olha o que eu estou dizendo, eu não estou brincando, nunca houve na história, depois de Cristo, um número tão grande de israelitas se convertendo ao cristianismo como nos nossos dias. Se você pesquisar na internet, no YouTube, você vai ver alguns canais de judeus cristãos e canais assim que estão crescendo absurdamente. É incrível, é impressionante. Nesse período de pandemia, aconteceram algumas coisas em Israel, em Jerusalém, que levou um monte de gente para esses canais. E em outra ocasião posso contar os detalhes, mas assim foi tão impressionante ver alguns canais crescendo, alguns canais de vídeo de evangelismo judeu no YouTube, judeu evangelizando judeu, e o número de pessoas inscritas nesses canais para conhecer mais do cristianismo e muita gente vindo a crer em Cristo Jesus. Se você, por curiosidade, procurar um canal no YouTube que chama One for Israel, ele é um canal incrível, assim, de vários testemunhos de judeus que se converteram ao cristianismo, e esse canal cresceu muito nos últimos tempos. Há outros também, eu não me lembro agora de cabeça, mas vale a pena ver. Deus está fazendo um movimento mesmo de trazer esse povo debaixo das suas asas nos nossos dias. Isso é bênção, isso é a nossa alegria, nossa esperança, né? A gente espera que isso aconteça mesmo. Mas, novamente, eles não têm um status superior só por terem a linhagem de Israel do passado. Eles têm um status superior quando, pela fé, crerem que Jesus é o Senhor. Aí sim. Né? Então, por isso que a graça é para a humanidade, né? A graça foi estendida para a humanidade e para os escolhidos, né? Exatamente. Pastor, lá no Bom Retiro, o número de judeus é muito grande. E até quando eu tinha o bazar lá, vários que eu conheci, tinham alguns que eram filhos de judeus, com história judaica, assim, muito, de linhagens muito antigas, e que eram ateus, que não seguiam mais o judaísmo. Tinha os israelitas, porque lá tem muitos israelitas, né, que não, que seguem o judaísmo, mas são diferentes dos judeus ortodoxos. E tinha os judeus que eles se autodenominam como judeus messiânicos, os judeus que são convertidos ao cristianismo. Né? Mas o número de judeus messiânicos lá, como eles se denominam, é muito grande, está aumentando cada vez mais. E pessoas, clientes que eu recebi lá no bazar. Assim como também eu conheci uma moça que era católica e conheceu o judaísmo, se apaixonou pela religião e estava passando por todo o processo e viajando por Israel e raspou a cabeça e usa peruca, tudo que como manda o judaísmo ortodoxo. Então tem várias pessoas dentro da religião judaica que tem essas ramificações, tem as pessoas que se admiram pela religião judaica, como é o caso dessa moça, e tem os próprios judeus, que nasceram de família inteira judaica, que se converteu ao cristianismo, e eu conheci um pastor, que na igreja dele, na denominação dele, ele é considerado um bispo, mas que ele foi anos e anos judeu, ele falou, não prestava, né? Ele conversava, eu chegava lá, contava as histórias dele. Hoje ele senta com você, de 20 palavras que ele fala, 30 são Bíblia.
Então, assim, você vê a mudança radical na vida da pessoa por conhecer toda a história judaica, de repente, até para os próprios judeus, assim, quando realmente conhece a história e se converte ao cristianismo, toda a história faz todo sentido para eles, né? Então, acho que a conversão deve ser muito bonita de uma pessoa que era judia e se tornou cristão, assim, por conhecer Vale a a Jesus. pena vocês verem os vídeos dos testemunhos lá no canal. Vejam lá, eu não sei, talvez alguns até tenham a legenda em português também, mas se não, coloque, porque às vezes o sotaque também de um judeu não ajuda muito, né? Mas vejam lá a legenda em inglês, One for Israel, isso mesmo. Eu já acessei aqui também. É muito bom. Mas é isso, gente, passamos bastante aqui do nosso tempo hoje, foi bom o bate-papo. Rendeu, foi bem. Foi muito bom, viu? Hoje foi maravilhoso, foi como todos os dias. E nessa última opinião dela, é importante aí que até o apóstolo Paulo hoje em dia estaria feliz, né? Por essas conversões em massa dos judeus ortodoxos, porque, né, ele não foi ouvido e foi apedrejado e tudo mais. E saber que o plano de Deus está se cumprindo, como a Agna falou, e como o senhor mesmo citou aí, que tem um monte pelo mundo, né? É Deus reunindo, né, o seu rebanho, o que deixa a esperança no coração da gente, que está cada vez mais próximo à volta do Senhor, né? Amém, tomara. Amém. É isso aí. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite. Pastor, boa noite. Obrigadão, pastor. Boa noite a todos aí.